O que seria de nós, né? O que seria da igreja? O que seria de mim sem esse Cristo que vive? Às vezes o Espírito Santo vem trazendo todas as coisas, a nossa alma, a nossa mente, para que nós venhamos a entender o quanto nós dependemos dele a todo instante, a todo momento. É o ar que nós respiramos, é ele quem dá. Nós somos totalmente dependentes dele. Gênesis 32, capítulo 32, verso de número 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, as 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez pastar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na sua conjuntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele lhe disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais do teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Podeis se assentar, glorificando, exaltando. Essa é uma história onde todos nós já lemos ou já ouvimos várias vezes, mas é a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Mas nós vamos entender que lá em Gênesis capítulo 27, a Bíblia já nos diz que o pai de Jacó orou insistentemente. Ele persistiu por 20 anos para que Rebeca, que era estéril, mesmo ele sabendo que ela é estéril, para que ela viesse a engravidar. E ele orava a Deus. E me veio ao meu coração, por que aquele homem orava tanto? Talvez porque ele tinha como um espelho o seu pai, que ao invés de esperar a promessa que vem do Espírito Santo, ele se deitou com uma serva, se deitou com Agar. Mas aquele homem fez de uma forma diferente o seu pai. Ele orou insistentemente por 20 anos pela sua esposa, ainda que ela tivesse uma promessa sobre a vida dela, ainda que eles conheciam o Deus do seu pai Abraão, mas ele orou, ele buscava em Deus por aquilo que ela, do Espírito Santo, não da carne. E eu comecei a imaginar como se nós somos dessa forma também. Mesmo nós tendo uma promessa sobre as nossas vidas, nós oramos, nós buscamos insistentemente, clamando, chorando aos pés de Cristo, por aquela promessa que Ele já nos deu nas nossas mãos. Porque Ele é o Deus que faz com que as coisas invisíveis venham a se tornar visíveis na minha vida e na sua vida. Ele é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus que cumpre também as promessas para aqueles que esperam e busca ao Senhor por aquilo que Ele prometeu. Não aquele que começa a se desviar a todo instante, a todo momento, mas ele busca insistentemente por 20 anos pela sua esposa Rebeca. E a Bíblia nos diz que ela era estéril, mas ele insistia em orar, em buscar a Deus. E essa mulher, ela engravida. E dentro da sua gravidez havia uma luta dentro do seu ventre.
E ela começa a perguntar a Deus em oração: ora Deus, por que essa luta dentro do meu ventre, dentro da minha barriga? E aí Deus vem e responde a ela dizendo que havia 2 crianças dentro do seu ventre. E eu ali sentado, já em casa eu nem imaginei essa palavra, mas eu ali sentado, Deus falou ao meu coração: eu tenho revelação para as minhas filhas. Eu tenho revelação para as mulheres de Deus. Eu tenho revelação para aquelas que são esposas e edificadoras do lar. Porque o homem protege o lar praticamente para o lado de fora, mas a mulher protege o lar dentro de casa. E a mulher tem que ser sábia. E a mulher, ela é edificadora de dentro da sua casa. Ela é como um edifício dentro da sua casa. Mas ela tem que ser sábia, inteligente, buscar em Deus a revelação que vem da parte do Espírito Santo. Mas é interessante que essa mulher teve a revelação de Deus, mas ela não teve uma sabedoria do céu para falar para Jacó aquilo que ela recebeu da parte de Deus. Porque Deus falou para ela: o mais velho servirá ao mais novo. E se nós vermos discorrer desta palavra, foi uma bagunça dentro do seu lar. Uma família bíblica, uma família que é onde tinha a palavra de Deus, onde tinha o seu pai e o seu avô como referência, mas as coisas foram um pouco bagunçadas por falta de diálogo, talvez, por falta de edificação do lar, por falta de sabedoria de Rebeca, por falta dela estar buscando ao Senhor uma sabedoria do céu para que viesse a falar ao seu esposo de uma forma correta. Se nós vermos o discorrer desta palavra, se ela tivesse um pouco de sabedoria do céu para falar para Jacó aquilo que foi a revelação de Deus ao seu coração, talvez seria diferente o discorrer dessa palavra. Mas Deus responde para ela: o mais velho servirá ao mais novo. É interessante também a criatividade, a imaginação desse povo hebreu para dar um nome aos filhos, porque Esaú nasceu peludo, e aí eles já colocaram o nome dele de Esaú. E nasce Jacó, e porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, coloca o nome dele de Jacó. Que imaginação, que destreza na mente para colocar nomes para os seus filhos. Mas existia uma falta de comunicação muito grande nessa família. A mulher, talvez por falta de inteligência, de sabedoria que vem do céu, ao invés de falar para o seu esposo aquilo que vinha falar, que Deus falou ao seu coração, porque a mulher também tem a revelação do céu. A mulher também tem a revelação que vem do céu para a sua vida, para o seu coração. E Deus às vezes quer que você venha compartilhar com o seu esposo aquilo que Deus está falando ao seu coração, para que você venha proteger o seu lar dentro da casa. O homem protege externamente, a mulher protege internamente. Mas a mulher precisa ter uma sabedoria do céu, do alto, para compreender as coisas espirituais e falar de uma forma correta ao seu esposo. Porque todas as vezes que a mulher tem uma revelação, Deus reafirma essa revelação ao homem. Não foi diferente com Abraão, quando a sua esposa teve uma revelação e disse que era para mandar Ismael embora, e Deus vai lá e reafirma para ele. Então Deus vai e reafirma aquela palavra de Deus ao coração da mulher, porque Deus não faz as coisas invertidas. Ainda que a mulher tenha a revelação, Deus precisa reafirmar ao coração do seu esposo, para que venha a se concretizar aquilo que é da parte de Deus. Deus nunca faz as coisas na contramão da sua palavra. Ele sempre faz as coisas corretas, conforme a sua palavra vai dizendo. Mas existia uma falta de comunicação. Esaú, por ser caçador, o pai fica muito mais apegado a ele, porque ele era um homem de caça, um homem talvez viril, forte.
O pai olha para aquele homem e, por falta de comunicação da sua esposa não ter falado que não era Esaú, o pai começa a se apegar e ter um amor maior por Esaú. Uma divisão dentro do lar. E Jacó, por ser mais pacato, mais caseiro, a sua mãe se apega muito mais por Jacó. E aí houve um subsistemas dentro do próprio lar, dentro da própria casa, como se tivesse um filho preferido ou não. Todo filho eu acredito que eu não tenho filhos, mas todo filho eu acredito que é a mesma coisa, é o mesmo amor, e não existe subdivisões, mas existe um pleno amor por todos os filhos, e não pode ter divisões, assim como teve nessa casa, que um ama mais o mais velho, o outro ama o mais novo, e aí há divisões, há discussões. Eu imagino que Jacó, já emburrado, chateado, porque ele queria ser o primogênito, e aí um dia sua mãe ouve o seu pai dizer que vai abençoar Esaú. E ela, astutamente, com audácia de mente, com falta de sabedoria, com falta de discernimento, faz um plano para Jacó, para que Jacó viesse a se vestir com pele de animais e se fazer como uma identidade de Esaú. Entrar dentro do quarto do seu pai e dizer que ele era Esaú. É interessante como a falta de identidade faz com que nós venhamos a ser várias pessoas. É interessante como a falta de saber quem nós somos diante de Deus, assim como foi louvado essa noite, nós somos influenciados pela mídia, pela massa, pela família, por várias pessoas, no trabalho, na rua, pelos amigos, pelo Instagram, pelo Facebook, pela várias coisas que acontecem na nossa vida, nas circunstâncias, nas sequências das coisas da vida. Nós somos levados de qualquer forma e nós não sabemos qual é a nossa identidade em Cristo. E essa família, a Bíblia nos diz que nós devemos ter um direito de saber quem é que nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade que está em Cristo? Quem verdadeiramente nós somos em Cristo? Porque quando nós recebemos uma nova vida, as coisas velhas se passam e todas as coisas são feitas novas na nossa vida. A partir de uma nova identidade, de um novo caráter, de um novo fundamento, a partir de algo totalmente zerado, para que nós venhamos a saber quem é e qual é o nosso propósito, qual é o nosso desígnio aqui nessa terra, para que nós venhamos a servir a Deus de uma forma correta. E aí nós se fazemos de várias pessoas, assim como Jacó, que estava totalmente perdido. E interessante que Jacó, ele queria tanto a sua primogenitura, que em um certo dia Esaú chega cheio de fome dentro da sua casa, e Jacó estava ali fazendo um guisado. Esaú chega morrendo de fome, chega lá e diz assim: olha, me dá um pouco desse ensopado. E Jacó diz: me vende a sua primogenitura então. Me vende aquilo que é interessante, que homem nenhum pode dar. Jacó, ele tinha uma mente talvez deturpada, porque sua mãe às vezes falava coisas que às vezes não edificava a sua alma. E ele queria a primogenitura do seu irmão, coisa que somente Deus poderia dar a ele, coisa que homem nenhum poderia dar. Fisicamente ou espiritualmente, é somente Deus pode nos dar esse algo que vem da parte de Deus. Somente Deus pode nos dar algo espiritual. E Jacó queria no forçado, no seu braço, da forma que ele mesmo queria fazer, traçando as pessoas, movendo as pessoas, influenciando as pessoas. E é interessante que Esaú vende a primogenitura, ele despreza a primogenitura.
Ainda que aquelas palavras fossem jogadas ao vento, nós lendo, parece que foi jogadas ao vento aquelas palavras. Mas teve peso no mundo espiritual. Porque ele vendeu a sua primogenitura por um guisado, por um ensopado. No mundo espiritual, ele desprezou, dentro da sua própria alma, ele desprezou a sua primogenitura, que era algo que era ele, para ele ser líder da família e receber 2 vezes mais aquilo que eram os bens do seu pai. E é interessante que aí chega um dia e a Rebeca ouve o seu esposo falar que iria abençoar Esaú, e Jacó vai lá e se veste de Esaú, chega até o seu pai, e ele diz: bom, a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. És tu mesmo Esaú? Ele diz: sou. E é interessante que ele diz 2 vezes: és tu mesmo Esaú? Ele diz: sou eu, Esaú. E o pai pega e abençoa ele. Mas como que é interessante como uma pessoa que não tem identidade em Cristo, ela se faz de várias pessoas. Como que é interessante como uma pessoa que não sabe quem ela é em Cristo, ela se faz com várias identidades, com várias personalidades, são influenciados por várias coisas nesse mundo, mas não consegue ser influenciado por Cristo que habita dentro do seu coração. E a sua identidade está escondida em Cristo. Porque quando você souber quem você é em Cristo, ninguém mais influencia você. E é por isso que o inimigo ele tenta todas as vezes para que você não venha saber quem você é em Cristo. Porque quando você não sabe quem você é em Cristo, você é influenciado por vários tipos de pessoas. Até por pregações que às vezes não é para você, você pega. Até por coisas que não era para você, você pega. Porque às vezes nós imaginamos que é bênção de Deus. Interessante que o pai poderia abençoar ele. O pai poderia abençoar ele. Mas de quem vem a bênção maior? E Jacó estava extremamente com vontade de ser o que? Abençoado. Só que nisso, ele teve que dividir literalmente a sua família, porque ele foi embora para Padã Arã, aonde o seu tio Labão morava. E ali é interessante que ele vai o que? Atrás do que? Da bênção. E ao primeiro momento ele vê ali naquele açude, naquele poço, ele vê uma esposa, ele fala: a bênção está aí. E ele se casa. E ele, ali naquele momento, o Labão, que é um sabão só, começa a enganar ele. E ele trabalha por 7 anos e o Labão, o seu tio, engana ele, dá a esposa como Lia e diz assim: olha, aqui é diferente. Aqui nunca a mais nova se casa primeiro. Aqui casa primeiro a mais velha e depois a mais nova. Mas era só para enganar. O enganador começa a ser enganado. E ali ele começa a sofrer aquilo que ele fez para as outras pessoas. As dores que talvez ele causou em outras pessoas, ele começa a sofrer também. Talvez ele comece ali a fisgada do arrependimento. Porque todas as coisas que muitas das vezes nós fazemos, nós também recebemos para que nós venhamos a entender como que é não amar o próximo. Porque tudo aquilo que nós queremos receber, nós devemos fazer para o próximo. Tudo aquilo que nós queremos receber, nós devemos fazer para o próximo. Mas nem sempre nós conseguimos fazer o bem. E todas as vezes Deus nos dá essa chance, essa liberdade para que nós venhamos a se consertar a todo instante, a todo momento. Jesus é muito pedagogo conosco. Presta bem atenção como Jesus é pedagogo, Ele nos ensina a todo momento, a todo instante, como nós tratarmos as outras pessoas,
como é que nós queremos ser tratados e como é que nós devemos tratar as pessoas. Ele nos ensina, porque é um momento em que nós falamos assim: nossa, eu não gostaria de ser tratado dessa forma. É um momento em que nós devemos tratar uma pessoa bem, para que nós venhamos a ser tratados de uma forma correta também. E é interessante que ele vai lá e fica 20 anos, e ele vai trocando aquilo que é a bênção, aquilo que é a imaginação do que é a bênção para ele. Ele casa com uma, casa com duas, tem mais 2 servas, e ele troca a bênção, que agora não é mais o casamento, é a prosperidade. É a bênção, agora é o que? É a prosperidade. Porque nada vai satisfazer o coração do ser humano, ainda que seja parte do Senhor um casamento, ainda que sejam bênção e herança do Senhor filhos, a bênção maior que nós devemos ter é Jesus no nosso coração. Mas esse homem, ele é incansável atrás de uma bênção. E chega um momento que o anjo chega e avisa para ele assim: olha, chegou o tempo de você voltar para sua casa. Chegou o tempo de você voltar para sua casa. E é nesse mesmo instante que é onde nós estávamos aqui. Gênesis 32, verso de número 22. Ele está diante do Val do Jaboque, que quer dizer fluir diante, ou um rio, um riacho espalhado. É um tipo de riacho bem espalhado, e ali começa a refletir, e talvez ele comece a pensar tudo aquilo que ele espalhou na sua vida. Era um riacho bem rasinho, por isso que ele manda os suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus animais, os seus bens, e eles passam por aquele riacho, e ele fica para trás, ele fica no final, olhando para aquele riacho. A Bíblia nos diz que ele para ali e começa a olhar, e talvez ele comece a olhar para aquele riacho espalhado, ele começa a imaginar: o que eu espalhei por toda a minha vida. Eu ali sentado, eu me lembrei que várias vezes eu passei final de ano no meu trabalho, e por várias vezes eu estava ali sentado, vem algumas pessoas no balcão e começam a tomar bebida alcoólica, ou um refrigerante, ou qualquer outra coisa, e eu vejo que a pessoa começa a refletir o ano que ela teve. E eu imaginei que é isso que Jacó estava olhando. Começa a refletir por toda a sua vida o que ele espalhou, tentando manipular as pessoas, tentando receber a bênção da forma do seu braço, tentando fazer com que as pessoas venham a fazer as coisas conforme ele queria, e não conforme o Deus, da liberdade que Deus poderia dar para as pessoas. Ele começou a olhar ali, o que ele tinha espalhado por toda a sua vida. Naquele momento de convergência, naquele momento onde todas as coisas veio à sua lembrança, à sua mente, ao seu espírito, o que ele tinha espalhado. E essa noite Jesus nos pergunta: o que nós temos espalhado no trabalho, em casa, na nossa família? O que nós temos espalhado na igreja? O que nós temos espalhado para os nossos amigos? O que nós temos espalhado pela nossa vida? O que eu tenho espalhado pela minha vida? Coisas boas? Coisas edificantes? Ou será que são coisas que não são tão edificantes? A Jacó estava nesse val de Jaboque, nesse riacho, olhando. Era um momento de convergência, um momento onde tudo aquilo que ele colocou debaixo do tapete, escondendo, negando, evitando a dor. E a dor é como a luz de emergência, é como uma dor de dente, que uma hora nós não vamos conseguir evitar e vamos ao dentista. Quantas pessoas eu vejo falar: está doendo meu dente, mas não consegue ir porque tem medo de dentista. Mas chega um momento em que dói tanto, que a pessoa tem que ir. Esse era o momento de Jacó. Esse era o momento de Jacó.
o momento aonde de convergência, aonde Deus iria se encontrar com ele. Onde todas as coisas ele tinha tentado esconder, negar, onde todas as coisas ele tem colocado debaixo do tapete. Mas nesse momento não tem mais como nós escondermos nada de Cristo. Não tem como nós escondermos nada de Jesus. Porque em Jesus todas as coisas estão patentes, limpas e transparentes diante dele. Mas ele quer que nós venhamos a abrir o nosso coração. Ele quer que nós venhamos a revelar o que tem dentro do nosso coração. Talvez Jacó começou a lutar com Deus e dizia: por que eu nasci assim? Por que eu nasci por último? Eu queria a bênção, eu queria a primogenitura. Por que meu pai me rejeitou? Por que a minha mãe me mimou tanto? Por que eu tive que ir para Padan-Aram? Ele começou a abrir o coração. E Jesus não tem problema com isso, nem comigo, nem com você. Ele quer que nós venhamos a abrir o nosso coração para Ele e dizer tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que está na nossa alma, doendo, ardendo, magoando. Ele quer que nós venhamos nesse val de Jaboque e dizer: Jesus, por que aconteceu isso comigo? A sua mãe mesmo dizia: por que está uma luta dentro do meu ventre? E Jesus respondeu para ela. Mas muitas das vezes nós estamos como Jacó, escondendo, colocando debaixo do tapete, negando a dor. Mas chega um momento que a dor está tão tremenda que nós devemos se encontrar com Deus. Não tem mais aonde sair. As suas 4 mulheres já estavam lá na frente, os seus bens já estavam lá na frente, e ali ele tinha que se encontrar com Deus. Jacó brincou de ser Deus. Ele queria controlar as pessoas, as coisas, as situações. Ele queria que tudo estivesse dentro do seu controle. E quanto mais inseguro nós sermos, mais controladores nós somos. Queremos negar a nossa humanidade e controlar as coisas por razões egoístas. Nós queremos controlar as coisas. Eu quero controlar as coisas. A todo instante eu tenho que aprender e entregar, como foi dito no começo do culto, entrega o que é o seu caminho ao Senhor. Entrega a sua alma ao Senhor. Entrega os seus pensamentos ao Senhor. Entrega a sua vontade ao Senhor. Entrega a sua ansiedade ao Senhor. Entrega todo o teu ser dentro do Senhor. Tem um louvor que diz que quando Ele controlar todo o teu ser, todo o nosso ser, então nós devemos entregar toda a nossa ansiedade, entregar tudo aquilo que está doendo, magoando, e deixarmos de querer controlar as coisas. Nós nunca vamos controlar nada. Teve consequências extraordinárias na sua vida, teve consequências que divisões de família. Imagina a saudade que seu pai tinha dele. Imagina a saudade que ele tinha do seu próprio irmão. Porque ainda que eles brigassem, eu acredito que ele amava o seu irmão. Imagina que Esaú amava o seu irmão, que está dizendo até na própria palavra depois. Eles tiveram que se dividir totalmente, literalmente a família. E teve consequências por ele querer controlar as coisas. Não negue a sua humanidade. Nós somos humanos e quem tem o controle das nossas vidas é Deus. Paremos de ser egoístas, porque quem controla as nossas vidas é Deus. Nós não manipulamos ninguém. Nós não temos o controle de manipular ninguém, porque quando a sua mãe manipulou, consequências teve. E teve divisões na sua família. É interessante que até mesmo nesse momento de convergência,
ele tentou controlar com os seus bens, porque ele mandou alguns dos seus bens, mandou os seus animais, dizendo: olha, fala para Esaú que eu estou dando tantos animais para ele, para que ele venha me perdoar. Como que uma falta de convergência com Deus, uma falta de intimidade com Deus, uma falta de encontro com a presença de Deus, faz com que nós venhamos a ter atitudes racionais, humanas, carnais, e não vai adiantar nada. Nada disso adiantou. Nós não temos o controle de nada, somente Jesus tem o controle da nossa vida, e nós devemos admitir isso a todo instante, a todo momento, porque Jesus é quem tem o controle das nossas vidas. E aquilo que Jesus prometeu a você, Ele vai te dar. Nós não precisamos manipular nada, nós só podemos fazer com que aquilo que Jesus fala ao nosso coração, com a sua palavra falada, com o seu Espírito que fala, que impulsiona o nosso coração, aí nós vamos andar conforme a toada, nós vamos andar conforme aquilo que Jesus falou ao nosso coração. Mas se Ele não falou, se a nuvem não andou, nós fiquemos parados no mesmo lugar, 2 anos, mas nós fiquemos parados no mesmo lugar, porque nós não ouvimos e nós não vemos a nuvem andar. Quando Israel estava no deserto, nuvem, teve momentos que ela ficou 2 anos parada, e o povo estava ali debaixo daquela nuvem, porque tinha provisão, proteção. É quando Jesus fala ao nosso coração. Como que nós vamos ouvir? Intimidade, amizade. E quando nós nos sentimos fracos, porque parado no mesmo lugar, parece que nós estamos atrofiando, até mesmo espiritualmente, como já foi dito esta noite. Ele tem o pãozinho do céu para dar para Elias. Todo momento que ele estiver triste, cabisbaixo, todo momento que ele estiver fisicamente debilitado, todo momento que ele estiver espiritualmente debilitado, Jesus vai lá dentro da caverna para não deixar um servo dele passar fome. Ele entra dentro da caverna. Mas quando nós estamos guiados, direcionados e dirigidos pelo seu Espírito. Mas Jesus quer que nós venhamos a ter intimidade, para que nós venhamos a ouvir a sua voz, fazer com que nós venhamos a abrir os nossos ouvidos espirituais para saber quando é Ele que fala: vai meu filho, vai minha filha, eu estou falando para você, é o momento de você começar a andar. É o momento de você começar a fazer as coisas maravilhosas na minha presença. Jacó não confiava em Deus. Ele tentou comprar a bênção de Deus. Todas as vezes ele deixou Deus falhar, e Deus não deixa ninguém na mão. Perdão, eu escrevi aqui. Deus não deixa ninguém na mão. Jacó, na verdade, ele não confiava em Deus. A todo momento, a todo instante, nós vemos pela palavra que ele era um homem de uma família bíblica que aprendeu a ouvir a palavra de Deus, aprendeu a estar dentro de uma família onde Abraão, o seu pai Isaque, conhecia Deus, mas ele mesmo, na verdade, ainda não conhecia e não conseguia ouvir o Espírito Santo de Deus. E o que ele queria somente as bênçãos de Deus. Tanto é que quando ele saiu da sua casa, no meio do caminho, ele deitou, ele teve um sonho, aí ele pega e ora: olha, Senhor, se o Senhor for comigo, voltar comigo, ser o meu provedor, ser o meu protetor, eu vou dar o dízimo de tudo que eu receber. Mas é interessante como Deus falou para ele: eu vou te proteger, eu vou te prover,
eu vou te fazer várias coisas, vou te dar terra, você vai voltar para esse lugar e vou te abençoar. Mas ele ouviu num sonho, mas ele não conhecia o quê? A Deus. Jacó tinha que abrir o seu coração e falar com Deus. Ali naquela luta, talvez eu fique imaginando como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo viu? Que ele caiu no chão. E ele deixou todas as coisas para trás, como se fosse um esterco, para que ele viesse a seguir a Cristo. O que João viu, que ele pegou e se ajoelhou. O que Sadraque, Mesaque e Abednego viu naquela fornalha. O que Isaías viu nos céus, para que eles viessem a ter uma espiritualidade radical. Deixou todas as coisas para seguir a Cristo. Deus não nos chamou para nós sermos pregadores. Ainda que nós temos na palavra para que nós venhamos a ser pregadores. Mas Ele chamou para que nós venhamos ser o quê? Testemunhas. Deus nos chamou para que nós venhamos a ser testemunhas. E testemunhas, no original, quer dizer martírios. Martírios quer dizer até aquele que morre pela essa causa. É aquele que é radical. É aquele que fez como o apóstolo Paulo, é aquele que fez como Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: olha, foi 7 vezes aquecida essa fornalha, mas se Deus não nos livrar, nós não nos importamos, nós entremos lá dentro, mas nós não se ajoelhamos para idolatria. É uma coisa radical, é testemunha, é daquilo que viu, daquilo que apalpou. Não é somente daquilo que leu, mas aquilo que viu, é aquilo que apalpou, aquilo que abraçou, aquilo que ouviu. Aí nós não vamos nos tornar o quê? Testemunhas. Testemunha tem que ver. E ali naquele momento Jacó, ele viu. Jacó viu a Cristo. E é interessante que é nesse momento que é onde Jacó começa a lutar com esse anjo, e o anjo viu que ele não largava ele, tocou na sua conjuntura, e ele foi marcado. E é como o apóstolo Paulo diz: ninguém me fala nada, porque eu tenho as marcas de Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo. E todos nós vamos dizer: Deus não tem problema com marcas, não. Todos nós que servimos a Cristo, mais cedo ou mais tarde vamos dizer: eu tenho as marcas de Cristo. Talvez não literalmente, mas na alma. Angústias, marcas de Cristo. Eu tenho certeza que muitos aqui já têm as marcas de Cristo. E Jesus não tem problema com marcas, não, com feridas. E é tão interessante que Ele mesmo com o corpo glorificado, Ele tem as suas mãos furadas ainda. E por toda a eternidade, mesmo com o corpo glorificado, Ele vai ter as marcas nas suas mãos, perfurado o seu lado, talvez até mesmo os seus pés, todos perfurados. Ele não tem problema com marcas, não. Nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Jesus, está doendo, nós temos marcas. Mas talvez é através dessas marcas que nós somos ligados a Cristo novamente. Talvez Deus permite essas marcas no nosso corpo, na nossa alma, para que nós venhamos a ser ligados a Ele novamente, porque através dessas marcas nós somos religados a Deus. Através das marcas de Cristo, nós somos o quê? Religados a Deus. Através dessas marcas. E Jacó queria tanto a bênção.
E nesse momento de convergência, nesse momento aonde ele não podia mais esconder mais nada debaixo do tapete, se negar mais nada, onde o momento ele deveria abrir a sua alma, Jesus abençoou e disse: o seu nome não é mais Jacó, mas sim Israel. Jesus quer nos dar um novo nome. Talvez essa luta, essa circunstância, essa situação, é para que um momento de convergência com Cristo, nós venhamos a ter o nosso nome mudado lá no céu, a termos um novo nome, um nome de salvação, um nome de conversão, um nome de arrependimento, um nome onde Jesus pega e nos abraça e diz: seu nome não é mais tal, mas o seu novo nome está em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Agora você não vai ser mais influenciado, agora você não vai ser mais influenciada, agora você vai ter certeza da sua salvação, você vai ter certeza da sua bênção, da sua promessa. Agora ninguém mais vai fazer com que você venha mudar o seu foco. Porque todas as vezes que nós duvidamos de Deus, nós mudamos o nosso foco. Todas as vezes que nós duvidamos de Deus, nós abraçamos qualquer influência de qualquer pessoa, de dentro da nossa casa, de fora de casa, dos amigos, da mídia. Mas quando nós sabemos quem nós somos chamados de loucos. Quando você ser chamado de louco ou de louca, por aquilo que é uma promessa de Deus para a sua vida, é porque você está no caminho certo. Se nós não fomos chamados ainda de louco, de xarope, é porque ainda nós não entendemos qual é o nosso foco. Agora, quando as pessoas vierem dizer para nós: não é bem assim não, não é com essa radicalidade não, não é tudo isso também não, e aí nós formos influenciados por essas pessoas, é porque ainda nós não temos certeza da identidade que nós temos em Cristo. Mas quando nós temos uma certeza absoluta em Cristo, que é uma fé certeira em Cristo, fundamentada, edificada em Cristo, nada vai abalar mais. Nada vai abalar. Pode ser que nós não venhamos a pegar no momento, no instante, mas pela fé nós vimos que Cristo nos deu. E aí nós não somos mais influenciados por ninguém, e nós não voltamos para o lado carnal. Amém? Fiquemos de pé. Vamos estar orando. Que nós não venhamos a ser influenciados por mais ninguém. Você sabe o que Deus prometeu para você? Você sabe o que Deus prometeu para a sua vida? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Mas que nós venhamos a ter essa identidade em Cristo, sabendo aquilo que Deus prometeu para nós, e nós tivermos o foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a todo instante as pessoas vêm tentar nos influenciar, muitas das vezes pelo inimigo, muitas das vezes quando o inimigo coloca na boca das pessoas, não porque a pessoa é má, não, a pessoa não é má, a sua luta não é contra aquela pessoa que está tentando te influenciar, te tirar do foco, mas o inimigo usou a boca daquela pessoa para te tentar tirar do seu foco, roubar a tua bênção. Então cuidado com aquilo que o inimigo fala através das pessoas, porque Deus quer abençoar muito mais além do que você pediu, muito mais além do que você pensou, segundo o poder que opera dentro de você.
mas temos que ter foco. Um foco inabalável em Deus. Uma loucura de Deus dentro do nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por mais esse momento, Senhor, da Tua palavra, que o Seu nome venha a ser glorificado, que nós venhamos, papai querido, ter essa fé inabalável em Ti, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos a ter esse momento de convergência, de abrir o nosso coração, de falar aquilo que dói, de falar, papai querido, aquilo que está ardendo, doendo, Senhor, meu Deus, na nossa alma, aquilo que está amargurando, aquilo, papai querido, que nós devemos liberar perdão, meu Senhor da glória, que o Teu nome venha a ser glorificado em todas essas coisas, ó Pai. A partir do momento que Jacó teve um encontro contigo, com a Tua presença, Senhor, meu Deus, todas as coisas foram diferentes, ó Pai. Teve, meu Senhor da glória, paz na sua família, teve alegria, Senhor, o Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, meu Deus, e na nossa família não vai ser diferente, Senhor. Que nós venhamos a ter, ó Pai querido, a sabedoria que vem do céu, que nós venhamos a ter um encontro contigo, meu Senhor, e que nós venhamos a ter uma paz com a nossa família, e o Teu nome ser glorificado e exaltado nesta terra, Pai. O Teu nome sempre é glorificado. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém e amém.